E se arrancasse o esporte da sua vida, o que sobraria? Reflita sobre isso. Quando eu estava caído lá naquele chão, a única coisa que eu pedi para Deus é que Ele mandasse alguém para me encontrar vivo. Eu só queria voltar vivo embora para casa e rever minha filha de 2 anos e meio, né, que ela tinha na época. Então, esse amor pela vida foi o que me fez sempre viver intensamente. Foi por isso que eu me apaixonei pela alta performance, pelo nosso esporte. E isso sempre me moveu. E isso, sem dúvida, foi um dos pilares assim, da minha recuperação para hoje eu estar em pé, andando, pedalando Incrível. Novamente. O meu amor pela bicicleta também foi uma das maiores fontes de motivação, sem sombra de dúvida, e espero que compartilhe coisas que realmente agreguem para vocês aí. Com toda certeza. Então eu estive aqui apenas como um espelho para refletir tudo o que existe aí dentro de vocês também, nesse exato momento. É que o que as pessoas precisam está dentro delas. Eu ia começar a introdução do Na Roda do Estema com um texto que eu geralmente escrevo para os nossos convidados. Pesquisei sobre você, fiz o meu textinho, mas você me entregou esse livro aqui. E eu comecei a folhear as páginas e vi um prefácio do nada menos do que o Henrique Avancini. Sim. E eu quero começar esse podcast lendo esse prefácio. Escreva este texto com muita admiração por você. Acredito que o que você passou nesse último ano mudou a sua visão a respeito da vida. Aos poucos, passei a aprender com a minha vida de um jeito diferente e enxergá-la com outra finalidade. Hoje eu vejo o que teria sido nos momentos mais frustrantes como um dos maiores privilégios que recebi. Passei a me questionar qual o motivo e o propósito dessa breve vida. Vida que pode acabar ou continuar a cada segundo. E que entendo que seja apenas um teste para saber qual tipo de vida eterna merecemos ter. Acredito que a única opção que temos é escolher como viveremos cada momento, como vamos enxergar as coisas, ao que daremos valor, o que vamos plantar, independente se chegaremos ao tempo de colher. Minha admiração por você é enorme, pois acredito que você tenha encontrado ainda mais sentido na vida numa situação onde a maioria das pessoas enxergaria só a dor. Junto com essa mensagem, te mando um presente que significa o maior momento, até 2018, que vivi em minha profissão, a camiseta de líder do Cape Epic. Porém, vestir essa camisa, ser reconhecido, elogiado, admirado, não significa nada se não fosse possível sentir a mesma felicidade em coisas que são aparentemente menores, mas que dentro de nós e aos olhos de Deus possuem o verdadeiro valor. Digo isso porque acredito que as maiores glórias que vivemos não são aquelas que os homens reconhecem, mas o que agrada aos olhos de Deus. Deixei de questionar as coisas que dão errado em minha vida, afinal de contas, quem sou eu para questionar se nem o ar que eu respiro é meu? Olhando para você, eu vejo e sinto o seu amor pela vida. Um grande abraço do seu fã. Henrique Avancini. Que legal. Muito feliz de te receber aqui, Wilson. Galera, o Wilson Júnior, acho que nem todo mundo conhece, mas ele foi um ciclista profissional de mountain bike. Ele se emocionou. Que demais. Eu também, com certeza. E acho que todo mundo vai se emocionar. E ele foi profissional de mountain bike, campeão nacional na categoria dele de mountain bike, referência no esporte, mas em 2016 a vida te deu uma reviravolta. Você sofreu um gravíssimo acidente que te deixou temporariamente tetraplégico. E que talvez nunca mais voltasse a andar. Só que você não ouviu ninguém. Só a sua vontade, a sua perseverança. E em 7 meses você conseguiu voltar a recuperar os movimentos. Inclusive, hoje você consegue subir na bicicleta, né? E não só isso. Ele transformou essa dor dele em incentivo e inspiração para outras pessoas através de palestras que você percorre o Brasil, fazendo e inspirando mais pessoas com a sua trajetória. Então, muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui. Prazer é todo meu. Já começou forte aí. Já começou forte. Essa carta do Avança aí, quando ele me mandou, às vezes a gente não entende, né, o tamanho, a repercussão que a nossa história está tendo às vezes e que a minha estava tendo no esporte. Mas receber ele sempre cirúrgico com as palavras e receber essas palavras dele ali foi algo que
Essa camiseta tá num quadro em casa lá, tem até uma terrinha da África ainda lá Imagino. nela. E ter esse reconhecimento dele, e é isso, eu acho que o que me trouxe até aqui é o que ele fala ali, é o meu amor pela vida. Então, quando eu estava caído lá naquele chão, a única coisa que eu pedi para Deus é que ele mandasse alguém para me encontrar vivo, que eu só queria voltar vivo embora para casa e rever minha filha de 2 anos e meio, que ela tinha na época. Na época. Então, esse amor pela vida foi o que me fez sempre viver intensamente. Foi por isso que eu me apaixonei pela alta performance, pelo nosso esporte, e isso sempre me moveu, e isso sem dúvida foi um dos pilares assim da minha recuperação para hoje eu estar em pé, andando, pedalando Incrível. novamente. O meu amor pela bicicleta também foi uma das maiores fontes de motivação, sem sombra de dúvida, e espero que compartilhe coisas que realmente agreguem para vocês hoje. Com toda certeza. Ô Wilson, me conta, vamos voltar um pouquinho no tempo? Sim. Como o esporte entrou na sua vida? Eu comecei, o meu primeiro emprego era de entregador de revistas e jornais, lá na minha cidade, lá em Cambuí, no sul de Minas Gerais, uma cidade montanhosa aos pés da Serra da Mantiqueira. Que legal. Então eu passava 7 horas por dia pedalando uma bicicleta de ferro, simples. Carregando peso. Carregando peso, com bagageiro de madeira atrás e carregando peso. Então esse trabalho me trouxe um bom condicionamento físico. E aí depois de 1 ano nesse trabalho, antes eu andava de Aro 20. E aí roubaram a minha bicicleta. Aí eu comecei a trabalhar nesse emprego, ele trouxe um bom condicionamento, aí eu comprei minha primeira mountain bike. E aí 1 ano depois, praticando o meu esporte e tendo esse treinamento intensivo que era ali o meu trabalho, eu participei da minha primeira competição e aquele dia foi um grande divisor de águas na minha vida, assim. Quantos anos você tinha nessa época? Tinha 15 anos. Novo. Comecei com 14 anos nesse trabalho e a primeira competição aos 15. Então, quando eu subi no pódio, passou um filme na minha cabeça de tudo que eu tinha aberto mão, me dedicado para estar ali conquistando aquela vitória. Desde aquele dia eu nunca mais tive dúvida de que era aquilo que eu queria fazer pelo resto da minha vida. Ali eu tive certeza, falei, é isso que eu quero fazer pela minha vida, pelo resto da minha vida. E aí eu ficava olhando nas revistas, na época tinha a revistinha Zé Pedal, que chegava uma vez por mês, assim, gratuitamente nas bicicletas, nas bicicletarias. Eu ficava namorando, ali nasceu o meu amor pelo esporte também. Ficava vendo o Avancini, os grandes atletas assim, competindo no Campeonato Brasileiro, as maiores provas, e eu não tinha condição. Então levou-se alguns anos, levou-se 5 anos para eu conseguir participar do meu primeiro Campeonato Brasileiro, para eu começar a treinar com o treinador. E eu lembro que na época, depois dessa competição, um dia eu fui comentar com meu melhor amigo, assim, eu falei, cara, eu amei essa experiência, é isso que eu quero fazer pelo resto da minha vida. Você foi campeão brasileiro em qual categoria ainda? Eu fui número 1 do ranking nacional, na Sub-23. Na Sub-23, novinho. Novinho, com 21 anos. Que legal. E aí, Sherman em segundo, Avancini estava competindo mais fora naquele ano também, por isso que ele não foi o número 1 do ranking, né? Mas a gente aqui no Brasil estava ali, era ele, o Sherman e vários outros atletas aí. Então eu fui número 1 do ranking, aí depois eu fui medalha de bronze em Campeonato Brasileiro e outros resultados. E assim você foi trilhando a sua carreira de ciclista profissional. Sim, mas primeiro eu continuei trabalhando nesse trabalho por 4 anos, só sonhando, vendo nas revistas, acompanhando Bike Action, daí vendo eles, os maiores campeonatos e os melhores atletas, e um dia sonhando poder participar. Aí depois do meu primeiro ano de Sub-23 foi quando eu consegui patrocínios na minha cidade, aí eu saí desse trabalho e passei a dedicar 100% ao esporte. Que legal. E aí foi um grande ano, andei no top 3 na maioria das provas que eu participei e tal, nesse ano de Sub-23, e aí as coisas foram acontecendo para depois me encaminhar e me tornar realmente profissional. Que demais. E qual uma conquista mais marcante dessa época que você competia como profissional? Foi o brasileiro? Foi o ranking? O número 1 do ranking foi, assim, um dos mais significativos. Antes dele, quando eu fui campeão no Big Biker na Júnior, que era uma grande prova, foi a primeira vez que eu participei de uma prova de 1.200 atletas. Eu nunca tinha visto nada Tanta gente. Tanta gente. E aí eu moro numa cidade de 28 mil habitantes.
E na minha cidade era eu e mais meia dúzia que andava de bicicleta. Cidade ficou em festa ali. Então, o Big Bike foi o primeiro campeonato, assim, de nível nacional, vamos dizer assim. E aí ele abriu portas para daí no ano seguinte eu conseguir esses patrocinadores e começar a treinar com o Hugo Prado Neto, que foi o meu treinador por 6 anos. Então, ele ali foi um divisor de águas também. Depois, aí, como sub-23, ter sido número 1 do ranking, ter sido medalha de bronze no Campeonato Brasileiro de XCO, daí foram conquistas, assim, marcantes. Muito bom. E vamos falar agora a parte do acidente. Sim. Como foi o seu acidente? Que ano foi? Em que fase da vida você estava como ciclista? Beleza. Pra gente continuar com as perguntas depois. Os anos de sub-23, eu falo que até o último ano de sub-23, a minha carreira foi uma ascendência. Sempre melhores patrocínios, melhores equipes, melhores resultados. E aí depois eu entrei no primeiro ano de elite, 23, é uma fase de transição. Sim. Que vários atletas, eleva o nível ali. Cada um reage de uma forma, porque uma coisa é você largar junto com a elite, você estar ali sofrendo, dando o seu máximo, mas você sabe, eu estou em primeiro, segundo, terceiro, na minha categoria. Quando você sobe para a elite, é a mesma largada, só que aí, às vezes, é um número de volta maior, e aí você está realmente na elite. Então, é uma fase de transição que na Europa eles até dão, assim, 3 anos pro atleta, né? Deixa pra ele se estabilizar ali. Nessa fase de transição. E quando eu entrei pro primeiro ano de elite, eu estava negociando para ir para uma equipe, o Hugo estava negociando um projeto que ia acontecer para a Olimpíada de 2016, e aí eu perdi a minha vaga na equipe que eu tinha esperando esse projeto, e o projeto não saiu. E aí eu fiquei sem equipe, aí a minha filha nasceu, trazendo uma série de responsabilidades como pai de família, eu perdi alguns patrocinadores na minha cidade também, então foram anos muito difíceis ali, 2, 3 anos realmente muito difíceis. Mas eu vejo que eles foram a preparação final, assim, para o que realmente seria a minha missão de vida e para aquela que seria a maior ultramaratona da minha vida. Hoje você enxerga isso, né? Com mais clareza. Hoje eu tenho certeza absoluta disso. Porque na hora que tá acontecendo, a gente não consegue pensar, né? Racionalizar dessa forma. As portas se fechando e eu precisando de resultado, e aí eu me auto-sabotava. Hoje, estudando sobre a mente humana e gosto muito desse lado, eu vejo que eu estava pronto. Eu pegava os meus dados do Strava e ia comparar depois com 2, 3 anos depois, quando eu voltei a estar bem, e os meus dados estavam até melhores, e eu estava abandonando competição, e sentia mal, ou às vezes comia alguma coisa errada na véspera da prova, ou a minha bicicleta quebrava de uma forma estranha. Então, todas as autossabotagens ali, porque eu queria muito o resultado, eu precisava muito do resultado, e aí eu afastava o resultado de mim. Então, você mesmo afastava. Eu mesmo afastava. Então, isso foi um aprendizado também, porque hoje, como mentor de atletas e de pessoas de todas as formas, hoje, quando eu vejo uma pessoa se auto-sabotando, eu entendo o que ela está passando e eu consigo ajudar ela de fato. Então, eu passei por 2, 3 anos muito difíceis assim. Depois eu comecei a equilibrar minha vida financeira, estava com um trabalho paralelo, mas que eu dedicava um dia por semana só a esse trabalho, então eu estava conseguindo equilibrar o lado financeiro e aí eu voltei a estar bem. Estava voltando a figurar entre os 10 em algumas provas da elite, e aí de repente vem o acidente, né? 15 dias do Campeonato Brasileiro, eu saí para fazer um treino de 1h30, rápido, numa sexta-feira, saí de casa às 11 da manhã para fazer esse treino de 1h30, falei para minha filha, que tinha 2 anos e meio, falei, filho, o papai vai ali treinar, já o papai volta, tá? E saí. E aí predeterminei uma rota na minha cabeça e alguns quilômetros depois eu cheguei numa encruzilhada que eu deveria seguir para a direita. Mas você estava de mountain bike? De mountain bike. Em trilha, não no asfalto. Sim. Tá. E aí, em cima dessa encruzilhada, eu virei para a esquerda. Senti algo dentro de mim que parece que literalmente me puxou para a esquerda. E aí tomei a decisão naquela fração de segundo, sem pensar 2 vezes. Sozinho, e segui. E alguns quilômetros depois, ali, depois de uma serra de 3 quilômetros, eles tinham construído uma cerca de arame farpado, num lugar aberto, claro. Era dia 1º de julho, um dia igual hoje, sem nenhuma nuvem no céu, um ambiente claro.
e eu descendo na minha bicicleta, num single track, assim, a 25 km por hora, super devagar. De repente, a bicicleta só saiu debaixo de mim. E aí, por eu não ver o arame, não estava esperando a batida, a queda. Então, ali eu sofri o efeito chicote, quebrando o meu pescoço ainda no ar, né? E caí lá do outro lado, tetraplégico. Meu Deus. Aí já não sentia nada do pescoço para baixo e não ficou mexia. consciente o tempo todo? Fiquei consciente o tempo todo. E aí vi minhas pernas assim, no segundo fio de arame, 45 graus à direita. E aí falei, nossa, que queda que foi essa, né? Vou levantar. Não conseguia levantar. E aí as pernas não responderam. Eu falei, o que tá acontecendo? Vou tentar ajudar com os braços. E aí os braços também não responderam. Meu Deus. E ali caiu a ficha para o que realmente estava acontecendo, né? E então, aí? Quem te ajudou? Você estava sozinho? 40 minutos ali sozinho, o celular estava no bolso, mas eu não tinha movimento para pegar. Então ali eu passei 40 minutos mais longos da minha vida. Meu Deus, Wilson. Até que um menino de 16 anos me achou. Ele estava aprendendo a andar de moto, ele chegou, pegou a moto, chegou da escola, pegou a moto e foi dar uma volta lá para cima. E aí eu escutei o barulho de uma moto vindo na minha direção. E ali eu já comecei a agradecer. Porque eu tinha pedido para Deus que eu só não queria morrer ali, que eu só queria voltar embora para casa vivo. Naquele momento não importava mais se eu passaria o resto da vida numa cama, numa cadeira de rodas, se eu nunca mais voltaria a andar de bicicleta. E antes, às vezes, eu brigava em casa assim com a mãe da minha filha. Ela falava, você tem que parar. E tipo, quando ela falava isso, parece que andar de bicicleta e respirar para mim era a mesma coisa, eu não me via sem. Eu dediquei a minha vida, tinha dedicado a minha vida até então à bicicleta, né? E aí, naquele momento, a bicicleta ficou totalmente... Eu nem pensei em andar de bicicleta novamente. Ali eu entendi o que é o valor da vida. Só queria estar vivo. Só queria estar vivo. E aí, essa moto para antes de chegar até mim. E eu, meu Deus, o que está acontecendo? De repente, a moto passou um pouquinho, a moto continuou e esse menino chegou até mim. Então, o meu milagre, se vocês acreditam em milagre aí, o meu milagre começa ali, porque a chance daquele menino me encontrar naquele lugar... Era remota. Era muito remota. A casa mais próxima dali estava a 5 quilômetros. Era um lugar que a estrada acabava. Quando a moto parou, é porque ele estava virando a moto para voltar para casa. E ele te viu. E aí, ele falou que ele sentiu algo dentro dele que falou, não, vai um pouco mais. E aí ele foi e me encontrou. E se ele não tivesse ido um pouco mais, hoje eu não estaria aqui compartilhando essa história com vocês. E aí ele chamou o resgate? Chamou o resgate. Eu estava lúcido, perdi todos os movimentos, mas estava... E o que passou na sua cabeça, assim, além de querer estar vivo, quando você começou a questionar, meu Deus, será que eu nunca mais vou andar? Será que eu nunca mais vou recuperar os movimentos? Ou nem passou isso na sua cabeça? Não? Passou porque eu lembrei da história da Laís Souza, daquela ginasta que se acidentou. Sim. E aí eu falei, nossa, eu machuquei minha coluna, e agora? E aí, só que eu praticante de meditação desde os 20 anos de idade, naquela época com 26 anos já, pensei na minha filha, fiz esse único pedido para Deus e depois, quando eu comecei a pensar, nossa, quanto tempo que vai demorar para eles me encontrar aqui? No mínimo 24 horas. Nossa, mas se escurecer eu vou morrer de frio aqui. Eu vou morrer de frio, eu estava só com a roupa de andar de bike. Serra da Mantiqueira, 1º de julho, um dia mais frio do que hoje. Hoje está frio, mas muito mais frio do que hoje. Lá bate 0 grau. Sim. Então, nossa, se escurecer eu vou morrer de frio aqui. Mas aí quando a minha mente começou a acelerar e pensar em tudo isso, eu escutei um barulho de uma água do meu lado. Falei, não vou ficar pensando, vou praticar a meditação aqui. Então ali eu coloquei a minha consciência naquele som contínuo da água para ir deixando de pensar. E aí eu fiquei praticando a meditação para me manter calmo naquela situação. Então, eu lembro que depois de sei lá quantos minutos, assim, eu senti um ar diferente no meu rosto, assim. E aquele ar significou para mim a resposta de Deus, assim, de fica calmo que vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. E você chegou no hospital, foi atendido? Atendido. Raio-X, ressonância, tudo. Aí já, quando viram que eu tinha explodido as 2 vértebras bem no meio do meu pescoço, a 4ª e 5ª vértebra, aí já entubaram e acionaram a UTI. Na minha cidade nem tem UTI, acionaram a UTI móvel para me levar para outra cidade, onde tinha UTI, e lá eu ficaria 7 dias em coma induzido, depois fui operado no 7º dia,
Depois que eu acordei, a notícia que eu tive, que a minha família teve, é que eu nunca mais voltaria a andar e a me movimentar. Você ficaria tetraplégico. Tetraplégico. Que a minha lesão era completa e que não existia a menor possibilidade para eu voltar a andar e me movimentar. E na hora que você recebeu essa notícia, como foi? Você já, na hora, claro, dá aquele baque, né? Sim. Você fala, meu Deus. Mas, ao mesmo tempo, você automaticamente já tinha uma esperança de que não fosse Sim, quando verdade essa confirmação? Quando eu acordei, assim, depois de 7 dias em coma induzido, tendo uns sonhos esquisitos, uma experiência de quase morte, quase, assim. E aí, quando eu acordei, que eu vi que eu estava na cidade vizinha da minha e tal, eu vi que eu estava vivo, eu falei, nossa, se eu estou vivo, isso é tudo. E se eu estou vivo é porque Deus tem um propósito para minha vida. Ali eu decidi acreditar que Deus teria um propósito para minha vida. E eu nunca duvidei disso. Naquele momento eu tomei essa decisão. Eu falei, isso aqui não é uma tragédia, não é um simples acidente, não é nada disso. Se eu estou vivo, é porque Deus tem um propósito para minha vida. E ali eu decidi acreditar nisso. E você nunca teve dúvida, então? Nunca teve dúvida. Em momento nenhum você falou, será? Você sempre teve aquela certeza. Sim, mas eu não fazia ideia qual que seria esse propósito. Sim. Eu só sabia que eu tinha que treinar. Ali a minha mentalidade de atleta, de alta performance, fez total diferença. Falei, eu não faço ideia o que seja esse propósito. A única coisa que eu sei é que eu preciso treinar para sair dessa cama. E ali eu comecei a treinar mentalmente. Então, foi uma das formas que eu encontrei de dar ordem à minha consciência e de treinar. Eu aprendi isso com yoga e isso, o poder da nossa mente, o poder de você mandar sinal para o seu corpo. Eu fazia isso como atleta, fazia mentalizações para as principais provas do ano. Então, eu já usava tudo isso. Então, eu vejo que ali eu estava pronto. E quando o médico chegou e me deu aquela notícia, ali foi um ponto muito interessante, porque quando eu fui contar do meu sonho pro meu pai lá atrás, depois daquela primeira competição, e falei para ele que eu queria me tornar um atleta profissional, ele criado na roça, motorista de caminhão, só fez até a 4ª série. Ele falou que andar de bicicleta, você tem que fazer uma faculdade, andar de bicicleta é coisa de vagabundo. Como sempre foi, né? Assim, rotulado. E aí, no nível de consciência dele, era isso. Então, o meu pai virou as costas pro meu sonho lá atrás. Só que ali, naquele momento na UTI, eu entendi que foi a melhor coisa que ele fez. Porque quando ele virou as costas pro meu sonho lá atrás, ele me ensinou a coisa mais rica e mais poderosa que ele podia me ensinar. Que é, filho, você quer alguma coisa na sua vida? Vai lá e constrói com o seu próprio suor. O mundo não é um mar de rosas e ninguém vai te dar nada de mão beijada. Então, aquele médico significou... Eu concluí que eu tinha tido esse melhor pai do mundo e, graças ao não do meu pai, eu olhei pro médico e falei, quem que é você para falar isso? Você não é Deus e não é a sua opinião que vai determinar o meu futuro. O que vai determinar o meu futuro é o propósito de Deus para minha vida e é o que eu vou fazer daqui para frente. E aí, o que estiver ao meu alcance, eu não vou fazer só 100%, eu vou fazer 120%. Vou fazer além do necessário, que é isso que eu aprendi com o mundo de alta performance. Que incrível. Então... E como foi? Porque do zero, você estava ali, totalmente desacreditado, do 0 aos 7 meses. Você conseguiu recuperar os movimentos, tanto das pernas como dos braços. Sim. Foi um processo bem gradativo, né? Ficava treinando mentalmente lá na UTI. Aí com 35 dias ainda internado, foram 45 dias de internação na primeira vez. Com 35 dias eu mexi o pé esquerdo pela primeira vez, eu dei uma balançadinha assim no pé. E aí eu falei, nossa, os treinos estão dando resultado. Se eu mexi o pé, daqui a pouco, se eu mexi o esquerdo, daqui a pouco é o direito, daqui a pouco é a perna. Então, continuei nessa minha rotina e cheguei em casa, montei minha rotina de atleta, algo que eu fiz a minha vida toda. Falei, não, quero fazer fisioterapia 2 vezes por dia, ter a minha dieta de atleta, tomar alguns suplementos, quero dormir 9 horas por noite. Igual era, só mudou o tipo do treinamento, mas a rotina vai ser a mesma. Legal. Isso já fazia parte de mim, foram 12 anos, né, tendo essa rotina, então isso fez parte de mim. E aí eu comecei a treinar, fazer fisioterapia 2 vezes por dia, continuar os treinos mentais, e aí tudo foi acontecendo bem gradativo. Comecei a ter contrações assim na perna, daí foi evoluindo para movimentos. Aí com 3 meses eu tive que fazer uma segunda cirurgia, que o meu pescoço, a placa que eles colocaram na primeira cirurgia, com 3 meses ela tinha saído.
Ou seja, meu pescoço estava quebrado ainda com 3 meses. E aí a gente fez uma segunda cirurgia. Para corrigir. Aí o médico falou, agora você vai ficar quieto 60 dias até calcificar esses 14 pinos que a gente colocou aí no seu pescoço. E para não correr o risco de acontecer a mesma coisa. Aí voltei para casa, fiquei quieto, mas ali treinando mentalmente. Treinando mentalmente o tempo todo. Quando passou os 60 dias eu voltei para fisioterapia e eu estava melhor do que antes. Mesmo treinando só mentalmente. Tem vários estudos que comprovam isso hoje, né? Inúmeros. Poderia dar vários exemplos disso. Tem um que colocaram uma pessoa para imaginar que estava fazendo bíceps na academia. Mentalmente. Só imaginar. Só imaginar. E foram colher o resultado, a pessoa evoluiu igual se ela estivesse fazendo na prática. Nossa mente, a gente não tem nem noção ainda da capacidade, né? Nem noção. Que ela tem. E aí as coisas foram acontecendo e eu coloquei uma meta também. Essa é a importância de ter metas muito bem claras. Eu fiz isso a vida toda e quando eu cheguei em casa, fui pesquisar sobre a tetraplegia, eu não achei nenhuma notícia positiva. Só que alguns dias depois chegou um amigo em casa para me visitar, ele falou, não, eu tive um amigo, ele levou um tiro em São Paulo durante um assalto, ficou tetraplégico, mas ele era atleta igual você, e ele voltou a andar. 7 meses depois ele voltou a andar. Você começou a ver os cases de sucesso, né? Aí quando eu escutei aquele único case de sucesso, eu falei, não, então se teve um ser humano que voltou a andar, eu também vou conseguir. Eu também vou voltar a andar. E aí eu tracei minha meta, e ainda falei, brincando, falei, vou andar em 6 meses, vou vencer, vou bater o desse cara. Vou bater o recorde dele. E aí, que incrível. Passei pela segunda cirurgia, com 7 meses eu dei os primeiros passos, fiquei muito feliz, mas com 1 ano, quando eu dei a primeira voltinha de bicicleta em volta de um campo na minha cidade, aquele foi o dia que eu voltei à vida de fato. Quando eu girei o pé de vela ali e senti o vento no rosto... Aquele dia foi o dia que eu me senti vivo de fato, assim. E como foi agora, eu ia te perguntar, como você voltou a pedalar depois de tudo isso, como foi, você já falou, mas você teve que ressignificar o ciclismo na sua vida, né? Porque hoje você não compete mais, você ainda pedala, mas pedala numa pegada mais lifestyle... eu não sei, imagino que você não foque em performance, mas como que é a sua rotina hoje com a bike? Como que você teve que adaptar? Até os 2 anos ali, após a lesão, eu tinha esperança que eu voltaria a ser o atleta que eu era antes. E aí um dia eu com a minha bicicleta de carbono, na avenida da minha cidade, assim no plano, dando tudo que eu tinha e eu estava a 15 km por hora. E aí passou um senhorzinho numa barra forte assim do meu lado. Passou você. E aí, falou, o que tá acontecendo? Ele tá muito forte. Eu olhei para aquela cena e falei, cara, eu não valho nada em cima dessa bicicleta mais. Aquele foi o dia que eu falei, talvez não, provavelmente eu não volte a ser o atleta de alto nível que eu era. Então esse foi o momento mais difícil da minha recuperação, assim, eu falei poucas vezes isso assim publicamente, porque naquele momento eu deixei a bicicleta de lado, eu falei, cara, eu tenho que treinar muito ainda, evoluir muito na fisioterapia, na musculação e outras coisas, para depois andar de bicicleta, voltar a andar de bicicleta de uma forma até mais segura. Uhum. Na época ainda não tinha as bicicletas elétricas e tal. Aí eu deixei a bicicleta de lado, foquei na fisioterapia, na musculação e os anos foram se passando. Aí 5 anos após o acidente, um amigo começou a vir as bicicletas elétricas e um amigo falou, não, a gente vai aí pedalar na sua cidade e a gente vai eu vou levar a minha e-bike e você vai com a gente. Maravilhoso. Aí eu falei, não, bora. E aí eu peguei a bicicleta e na primeira subida, assim, eu entrei com a bicicleta ajudando com o motor. Ali eu fiquei emocionado, assim, porque eu tive a mesma experiência que eu tinha antes. Quando eu era performava. Um atleta. E aí até escorreu uma lágrima assim, eu falei, cara, que delícia que é isso. E hoje você anda de e-bike? Sim, tenho a parceria com a Caloi hoje e ando na e-bike deles. Que legal. Então, e você ficou com alguma sequela, né? Sim. Mas isso não te atrapalha em momento nenhum na hora de pedalar? É bem difícil, bem desafiador. Eu tenho espasmos, que é uma contração involuntária, que é tipo uma cãibra, assim, na perna direita eu tenho muito. Eu tenho que antecipar a frenagem, a troca de marcha. Eu não tenho o equilíbrio que eu tinha antes e não tenho o reflexo, muito menos o reflexo do que eu tinha antes.
Então eu ando mais assim, no Mais estradão, tranquilo. Vou sempre antecipando as manobras, abaixo o canote ali na descida, antes de começar a descida. Então, vou com total, assim, cuidado para não cair, evitar, tipo, correr o risco de cair, machucar de Até novo e porque tal. você não... eu não sei, é uma pergunta, é uma dúvida mesmo. Sim. Você cair hoje de bike é um risco maior ou não? Porque você já fez a cirurgia, já tá calcificado. Sim, não, do pescoço Do não, pescoço, mas não. como eu não tenho, assim, o movimento de braço meu é o que tá mais atrasado, que não recuperou bem, então eu simplesmente não tenho. O braço esquerdo eu não consigo levar ele na mão, assim, então, Entendi. às vezes que eu levei uns tombinhos assim, eu bati a cabeça direto. E o Você não tem, pescoço... não tem como colocar a mão para se proteger. não tem esse reflexo de colocar a mão, então às vezes uma queda boba pode Pode machucar prejudicar. e tal. O pescoço tá firme, eu falo que eu brinco nas palestras até que o meu médico falou, ó, depois de 60 Depois dias... desse monte de placa, de parafuso, Ele falou, não, o pescoço você não quebra mais. se quebrar é outra coisa. É outra coisa. E aí depois, 5 anos depois, eu comecei a praticar o hipismo também, e por 2 anos eu pratiquei o hipismo e eu caí 3 vezes do cavalo lá. Caramba, é uma altura, né? Não é... Fazendo, porque não quer só fazer ecoterapia, eu estava fazendo trote elevado, saltando algumas coisinhas. Pô, isso você também não ajuda, né? Não. Você quer ir no extremo. Eu falo que a cabeça ainda é de alta performance, ainda o corpo não acompanha. Isso aí não muda, né? Então, aí, depois da terceira queda, eu falei, o pescoço tá firme, porque eu caí 3 vezes de ponta, assim, de cima do cavalo e não aconteceu nada, mas falei, 3 vezes eu acho que é um sinal, né? Melhor parar. Então, dá uma segurada, né, o som. Faz sua parte, né? Então, na bike, assim, eu uso a bicicleta hoje, é uma terapia pra mim, quando eu lembro dos bons tempos, assim, é o que me faz muito bem pra minha cabeça, mas é um pedalzinho de 1 hora por semana. Mas você pedala por semana, tá? Por semana, porque o meu foco hoje está total em voltar a correr, a ser o primeiro ex-tetraplégico do planeta que voltou a correr a pé. Então, é para isso que eu estou treinando, essa é a grande meta desse ano, até dezembro. A gente tá dando um trotinho aí de 100 metros que seja. Então a gente vai fazer até um documentário que provavelmente vai chamar Em Busca da Corrida Impossível. E esse é um projeto lindo e eu estou descobrindo muita coisa ao longo desse processo. E aí isso vai beneficiar. Quem tá te apoiando? Já fala aí, porque é importante. Hoje eu tenho apoio da Calói, só por enquanto ainda, mas eu tenho esse projeto aprovado na Lei Rouanet, na Lei de Incentivo à Cultura. Então se tiver algum empresário aí que queira investir através de 4% do imposto de renda, aí ele abate esse valor, né? Um valor que ele já vai pagar de imposto, ele pode passar o valor para o projeto e abater 100%. Perfeito, então, que legal. Tomara que você consiga. Sim, é um projeto muito legal e esse é o meu maior objetivo. Então, como atleta, com essa cabeça, eu tenho que estar sempre canalizando a minha energia em função de algo, buscando um objetivo. Isso é o que me faz evoluir diariamente, isso é o que me motiva a treinar tanto diariamente. Então, em média, eu faço 2 treinos por dia hoje, focado nessa questão da corrida. E a bicicleta entra também com algo que me ajuda nesse sentido, porque o meu coração, no sábado, no domingo, eu fui... E o meu coração bateu pela primeira vez 163 na bike. E em nenhum outro momento o meu coração sobe hoje. Eu não tenho musculatura ainda e não consigo ter uma intensidade de exercício que faça ele subir. E na bike é o único momento que o meu coração sobe um pouquinho mais. Tá vendo como ali. a e-bike faz o batimento subir também? Porque a galera fica com preconceito com a e-bike. Mas na verdade a e-bike... É o seu esforço, só que você é mais rápido. Não é que você não faz força, né? E eu subo daí, eu deixo no médio ali do motor. Você não então, põe pra eu total. fazer força. Aí quando eu vou com alguém e tal, aí eu uso no forte. Mas eu prefiro até ir sozinho, porque aí eu deixo só no médio ali. Que eu acredito que o médio, ele praticamente deixa a bike normal, porque a bicicleta é mais pesada. Então, o que o motor tá ajudando ali, na verdade, ele só tá trazendo o que seria uma bike normal, leve. E aí, pra fazer força. Legal. E aí eu uso pra treinar, pra dar um estímulo na perna e dar um estímulo de cardio ali que em nenhum outro momento da semana eu consigo dar. Perfeito. Wilson, e quando foi essa virada de chave, assim, de vou escrever um livro,
vou ser palestrante, vou montar uma palestra, contar minha história de vida, minha trajetória para ajudar outras pessoas. Quando que você teve essa ideia, que você descobriu esse seu propósito? Isso foi acontecendo ao longo do processo, assim, as pessoas me mandavam mensagem ao longo do processo, falando quanto que a minha história estava inspirando elas. Teve uma menina que estava com tudo pronto para suicidar por causa de um término de um relacionamento. E ela viu um vídeo meu tentando mexer um dedo assim e sorrindo. E ela mandou uma mensagem, falou: eu estava com tudo pronto para acabar com a minha vida. E eu vi aquele vídeo seu, você dando uma vida para mexer um dedo e sorrindo. E ela querendo tirar dela. Eu falei: o que eu estou fazendo? E aí ela desistiu de fazer isso. E ela me mandou essa mensagem. Então, as mensagens foram chegando assim. Essa carta do Avancini lá em 2018 também, eu tinha feito só algumas palestras nessa época e foi algo que foi muito importante para mim também. E aí foram chegando assim pedidos, vai dar um testemunho seu na igreja, aí uma empresa, aí você vai lá, conta a sua história. E eu era um menino muito tímido, sou uma pessoa tímida até hoje ainda. E eu, nossa, mas como assim? Mas comecei aos poucos, em pequenas empresas, pequenas palestras. E aí as coisas foram acontecendo. Daí na pandemia que fechou tudo, eu trabalho até hoje ainda e trabalhava com vendas, um produto que eu tenho que ir até a casa das pessoas para apresentar. E aí de repente fechou tudo na pandemia e eu não podia... Não podia mais na casa de ninguém. Ir na casa de ninguém. Aí eu usei aquele tempo da pandemia, um amigo me passou de máscara do outro lado da rua, naqueles primeiros lockdown assim, e ele gritou do outro lado e falou: Wilson, você precisa contar a sua história pro mundo, cara. Eu olho pra você, eu vejo cura. E você precisa contar a sua história pro mundo. Aí ele virou a chave assim. E aí eu peguei e sentei. Falei: cara, eu vou escrever minha melhor palestra. Eu tinha uma palestra gravada que naquele momento eu comecei a mandar para algumas pessoas que estavam passando dificuldade, saúde e tal. E sempre tendo um feedback muito legal assim. E aí eu usei aquele tempo, falei: não, vou sentar e vou escrever minha melhor palestra. Vou gravar e disponibilizar na internet para as pessoas verem nesse momento difícil que a gente está passando, para ajudar as pessoas. E aí eu sentei para escrever, só que eu tive um problema, que aí deu uma palestra de 3 horas. Eu falei: nossa, tá muito grande, deu um livro de 100 páginas. Aí depois a gente... Mais fácil tirar do que ficar colocando. Sim. Aí depois a gente gravou, deu um conteúdo de 1h24, que a gente até nomeou como um documentário meu, que é o Você Será Severamente Testado Antes de Conseguir. Disponibilizou na internet, a gente vendeu inicialmente para me ajudar num tratamento caríssimo que eu fiz também. E aí falei: nossa, e agora eu tenho a base do meu livro, eu tenho metade do livro praticamente escrito. E aí eu fui intensificando, fazendo palestras e as pessoas indicando, cada palestra que eu fazia abria porta para outras 3, e fui chegando em grandes empresas, Vale do Rio Doce, ArcelorMittal, Claro, Vivo e por aí vai. E as coisas foram acontecendo. Aí depois lancei o livro também, o livro já é um sucesso, a gente está nas últimas unidades. Você lançou aí. Em que ano? Lancei em 2021. 21. Que é o Sobre Rodas, a história da reinvenção da vida. Com Eu quero comprar. Sim, vou deixar isso pra você. Tá bom. Deixar de presente pra você. Obrigada. Ali tem... Porque na palestra é 1 hora de conteúdo em média. A gente abre para perguntas no final. Mas no livro são 6 horas de conteúdo aí. E agora, com esse projeto do documentário, eu estou escrevendo o que será o roteiro desse documentário e... provavelmente vai dar outro livro aí também, com certeza. Tomara. E Wilson, qual que é a mensagem central da sua palestra? É que o que as pessoas precisam está dentro delas. Essa mensagem chegou até mim dentro de uma competição. Lá no Rio, eu estava em terceiro numa prova UCI, lá na Sub-23. E aí o cara que estava no meu apoio, ele dava o suplemento para mim e eu jogava de volta para ele toda a volta. E aí na penúltima volta, quando eu joguei, a garrafa caiu e abriu. E quando eu passei para abrir a última volta, ele, cara, não tem mais a garrafa, derramou tudo. E aí ele falou: mas vai que tudo que você precisa está dentro de você. Aí naquele momento eu nem tive tempo de pensar nisso, né? Mas isso foi em 2011. E aí eu sempre meditei sobre essa mensagem e tal. Eu perguntei para ele de onde que ele tinha tirado isso, ele falou que era de um livro. Eu li o livro inteiro e não encontrei. Eu acredito que ele foi inspirado por Deus naquele momento ali para me falar.
E aí eu fui sempre refletindo sobre essa mensagem. E aí quando tudo aconteceu, o meu acidente e a minha recuperação, eu fiz fisioterapia normal na minha cidade, com profissionais que não são especialistas, assim, em termos neurológicos, mas o principal estava dentro de mim, que era tudo que eu tinha construído, os 12 anos como atleta e a minha fé também. Então, isso só foi se confirmando ao longo do tempo. Hoje eu vejo pessoas, por exemplo, em relação à lesão medular, que tem o melhor tratamento do mundo. A gente pode dar o exemplo do Schumacher, que gastou, acho que a metade da fortuna dele e está lá no estado meditado. A lesão do Schumacher foi igual à sua? Não, a dele foi cerebral, né? Não foi não foi na medula. Tá. Então ele perdeu a consciência, né? Tá no estádio vegetativo. Então eu já visitei pessoas assim, é diferente, porque aí você vai fazer uma fisioterapia, um exercício, você fala com a pessoa, mas parece que a pessoa nem tá ali, nem tá entendendo. Então é muito mais difícil. Então ele gastou, sei lá, metade do que ele ganhou como um dos pilotos mais que tiveram sucesso na história, e ele tá da mesma forma. Não evoluiu. E eu, com pouquíssimo recurso, estou aqui evoluindo a cada dia. Sim. Então isso vem a confirmar. E agora, estudando muito sobre a neurociência, eu li um livro recentemente, até postei ele ontem, que chama Arte do Impossível. E é um autor que eu gosto muito. E nesse livro ele reúne o que existe mais atual em termos de neurociência e de psicologia. E ele fala que o impossível é realizado por 5 motivadores intrínsecos, motivadores internos, que são a criatividade, o sentido, o propósito, a autonomia e o conhecimento profundo. E 6 neuroquímicos, que é dopamina, ocitocina, endorfina, anandamina, serotonina e anandamina. Então são 6 ingredientes internos aí que a gente produz naturalmente, que pessoas buscam nas drogas às vezes, mas que são todas questões internas. Eu falei, cara, esse livro, eu nem ia ler outro livro esse ano, e eu fui para gravar um podcast, um amigo me deu ele, e esse livro só confirmou isso também, que tudo que a gente precisa está dentro da gente. Então, vou levar essa frase para mim também, depois de hoje. E aí eu vou, ao longo da palestra, eu vou citando os momentos chaves assim da minha história e trazendo essas questões da neurociência, da psicologia e de tudo que envolve, de inteligência emocional, porque eu sou o resultado de tudo isso, né? Porque a medicina, os médicos que olham meus exames falam que não tinha como você andar. Não tinha como. E aí tem vários paradigmas que só evoluem nos 2 primeiros anos, e eu estou agora com 9 anos de lesão e continuando a evoluir. Vou voltar a correr com 9 anos e meio de lesão. Então essa é uma quebra de paradigma muito grande. Mais uma quebra. Mais uma quebra. Wilson, o que você diria para o Wilson de 2016 hoje? O de 2016, lá do ano do acidente? Se você pudesse voltar lá, o que você diria para ele depois de tudo isso que você viveu ao longo desses 9 anos? É o que eu faço hoje, que eu aprendi, que é aproveite mais a sua família, as pessoas que estão do seu lado. Porque em muitos momentos eu deixei a minha filha, a minha família, para viajar, para competir, para perseguir o meu sonho. E nunca havia passado pela minha cabeça que um dia eu não poderia voltar e que eu poderia faltar. Então eu falo isso nas palestras hoje também, até cito uma frase do Marco Aurélio, um estoico, ex-imperador romano, e ele fala: beije o seu filho como se fosse a última vez, todo santo dia. E nesse momento é o que eu falo isso, falo, ó, não deixe sair, não deixe de buscar os seus sonhos, seus objetivos, suas metas, mas faça valer a pena, porque enquanto você está buscando esses objetivos, esses sonhos, talvez você esteja deixando para trás as pessoas mais importantes para você. Então façam valer a pena. Tá forte. Tá forte. Quais são os próximos projetos? Você falou da corrida, mas o livro também você falou. Sim. Novas palestras, tem alguma coisa nova, assim, além de bater esse recorde da corrida?
O principal objetivo desse ano é a corrida. Eu continuo fazendo palestras. Esse mês de agosto já tem 4 palestras aí. Em média, 4 palestras por mês eu faço, conciliando com os treinos. E o objetivo maior é a corrida, que é algo que, como é algo que ninguém nunca fez, é algo que realmente você começa a virar referência ainda maior, né? Isso começa a trazer mais embasamento e mais validação para o que eu falo nas palestras, nas mentorias e nos livros. Então, daí, depois de lançar esse documentário aí da corrida, com certeza o material eu já estou escrevendo, mas vai dar um outro livro. Outro livro. Porque tem o processo, né? Tem o processo. Não é só o resultado final ali. E o processo é cheio de frustrações, é cheio de fracassos. E é muito conhecimento, e eu amo isso. Já estou escrevendo porque às vezes serve até para mim. Às vezes eu volto lá nas anotações do que eu escrevi em setembro do ano passado, em dezembro do ano passado, e aquilo me ajuda. Então, o livro é o processo real, porque o documentário vai ter lá 1 hora e meia também. Mas o livro ali é 6, 7 horas de conteúdo e aprofundando. Então, eu gosto muito assim do livro. Nesse sentido, e a gente deve lançar esse segundo livro aí também após o documentário. Mas a missão maior é servir a vida de outras pessoas através de tudo que eu passei e principalmente de tudo que eu aprendi ao longo desse processo, né? Eu competi os Brasil Ride da vida, 7 dias de competição, 600 quilômetros, uma ultramaratona, mas a maior ultramaratona foi a tetraplegia, está sendo. E não tenho dúvida. São quase 10 anos aí de treino para superar, para evoluir, às vezes 1%. 1%, e não é 1% ao dia, igual o pessoal fala, não, que 1% ao dia dá 30% ao mês, é muita coisa. Seria maravilhoso. É 0,01% ao dia, na verdade. Então, essa visão de longo prazo que eu aprendi com o esporte também me ajuda muito nesse processo. E a missão é colocar tudo isso a serviço das pessoas, para ajudar elas a superarem os seus desafios, porque cada um tem o seu. O meu foi físico, mas a minha mente e o meu emocional sempre esteve muito bem, graças a Deus, o meu espiritual também. Então, a missão é ajudar as pessoas através de tudo isso, e hoje eu sou muito grato por viver tudo isso e por conseguir ajudar as pessoas através de tudo que eu passei. De ter essa oportunidade, né? Essa é uma oportunidade muito grande e é mais gratificante do que qualquer corrida que eu ganhei, do que qualquer resultado que eu tive aí. Imagino. Vamos para o nosso quadrinho final, que é o Na Roda ou Sobrado. Frases curtas, você vai responder o que você prefere, né? Por exemplo, treino duro ou recuperação ativa? Treino duro. Alta performance ou qualidade de vida? Difícil essa, hein? Difícil, mas alta performance. Porque a alta performance, ela lapida você em todos os sentidos. Até postei na minha lista de transmissão no Instagram hoje, falando isso. Uma coisa é buscar o desenvolvimento pessoal, outra coisa é buscar o impossível. Então, buscar o desenvolvimento pessoal é auto-performance, onde você está brigando contra você. Sim. Isso é nobre e é muito válido. Mas quando você está desafiando o impossível, como eu estou na corrida, aí você está na mais alta performance. E a alta performance vai trazer a carga emocional, a carga mental e a carga até espiritual. Então é onde você vai ver mesmo como que está o seu nível. Que vai te trazer qualidade, né, no final das contas. No final vai trazer qualidade, vai trazer não só conhecimento, vai trazer sabedoria. E sabedoria vai trazer qualidade de vida no longo prazo. Perfeito. Pedalar no asfalto ou na trilha? E na trilha. Sem sombra de dúvidas. Competição ou lazer? Hoje em dia é lazer. Mudou, mas... né? Foco no corpo ou na mente? Na mente, total. Sem dúvida, né? Foi ela que te trouxe até aqui. Sim. Eu perdi o corpo que eu tinha construído em 12 anos, eu perdi em 1 segundo. Só que o mental estava ali, o principal, o interno estava ali. E é por isso que a mensagem principal é o que você precisa estar dentro de você. Porque ainda que tire o seu corpo, eu faço essa pergunta na última aula da minha mentoria, e se arrancasse o esporte da sua vida? O que sobraria? Puxada essa pergunta. Para quem
tem um esporte ali na veia, Sim, né? Pergunta sim. ali pra galera. E se arrancasse o esporte da sua vida, o que sobraria? Reflita sobre isso. Vamos refletir. Meu Deus. Ó, quem quiser comprar seu livro, você falou que tem poucas unidades, mas Poucas. tem algumas ainda. Se alguém quiser comprar, onde Sim. encontra? Tem o link na bio do meu Instagram. Já passa seu Instagram. É @José Ilson com I, JR _. Tá. É o meu Instagram. E aí lá no link da bio tem o link do Tem como a site. pessoa chega pra comprar. E eu mando sempre com a dedicatória do nome da pessoa. Eu Com quero a carinho. minha. Sim. Vamos fazer já. E o som, Peraí, deixa eu ver se eu não deixei passar nada. Tem alguma coisa que eu não te perguntei, que você queira falar? Alguma mensagem antes da gente encerrar? Não, acho que foi bem legal. A gente falou tudo como eu comecei no esporte, os principais resultados, os detalhes do acidente, principalmente da recuperação. E o que eu aprendi com tudo isso. Eu acho que é isso. Legal. Quem tiver interesse em contratar a palestra para sua empresa, estou à Também lá no seu disposição. Instagram. Lá no meu Instagram tem o site meu lá também, onde as pessoas conseguem fazer esse acesso. Legal. Quem sabe a gente organize alguma aqui pro grupo de pedal aí. Sim, eu tenho maior interesse. Sim, a gente faz também. E é isso. E aguardem aí, vão acompanhando lá nas redes sociais. Esse projeto da corrida aí está interessante e acho que é isso. Muito bom. Olha, Wilson, foi um prazer te conhecer pessoalmente. A gente já se falou algumas vezes pelo WhatsApp, tentamos organizar alguma coisa, não deu certo. E quando eu lancei o podcast, eu falei, eu preciso chamar o Wilson em algum momento. Que bom que deu certo. Te agradeço demais por ter vindo lá do sul de Minas até aqui para conversar comigo. E realmente você é uma inspiração enorme para todos nós, para todo mundo que está ouvindo, e que você possa cada vez mais atingir com a sua mensagem muito mais pessoas, porque realmente esse é o seu propósito de vida e eu desejo que você seja muito bem sucedido com ele. Show, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de compartilhar com mais pessoas. Aí uma mensagem que eu quero deixar aí para fechar é que aqui eu estive apenas como um espelho. Talvez você esteja olhando e pensando, mas o Wilson é diferente, ele é um super-herói, alguma coisa assim. E não, hoje eu estou até em desvantagem da maioria das pessoas que vão assistir esse podcast aí fisicamente falando. Então eu estive aqui apenas como um espelho para refletir tudo o que existe aí dentro de vocês também, nesse exato momento. Então é isso. Obrigada. Obrigado. Obrigada, pessoal. Até o próximo na Roda do Estema.